Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte. Estamos de volta com mais um programa, a Bíblia lida e explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Nós continuamos o nosso estudo caminhando para o final do capítulo 16 de Lucas, um capítulo também mais curto, hoje estudando os versículos 19 a 25. Na verdade, esse trecho, o último trecho do capítulo 16, é um trecho longo, vai desde o versículo 19 até o versículo 31. É a história do rico e do mendigo Lázaro, e nós vamos dividi-la em duas partes, como de costume fazemos. Então hoje nós vamos ler e estudar juntos os versículos 19 ao 25. Acompanhe comigo então a leitura da bendita palavra de Deus. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. Para aproveitar, eu creio, o contexto da questão das riquezas, Jesus traz essa história e eu quero, primeiramente, apenas trazer uma pequena reflexão acerca do fato de que muitos interpretam essa história como uma parábola, porque ela está no contexto de várias outras parábolas. O fato é que eu creio que ela não é uma parábola. As parábolas não têm personagens com nomes, como nós temos aqui o nome de Abraão, o nome do próprio Lázaro, que era um personagem principal, ou é o personagem principal dessa parábola, embora Jesus não traga o nome do rico, que aqui é referenciado. Eu creio que ele não faz isso porque ele quer chamar a atenção para o personagem principal, que é Lázaro. O fato é que eu realmente acredito que esse trecho aqui não é uma parábola, ele é um relato que Jesus traz de uma verdade, de um fato, não é? Que Jesus conhece, claro, como Filho de Deus, desconhecido talvez de alguns que estavam ali, ou talvez até conhecidos dos fatos. Alguns já disseram que havia naquele tempo outras histórias parecidas com essa e que Jesus estava, na verdade, tentando retratar uma realidade que era conhecida do público, mas eu creio que não, porque Jesus inverte um pensamento comum daquela época, de que os que tinham bens e eram bem-sucedidos nessa vida iriam para o céu, e aqueles que sofriam, né, ou que eram mal-sucedidos, que eram mendigos, eram pessoas que, na verdade, iriam diretamente para a punição na outra vida. E esse, eu creio, é o principal ponto aqui, é fazer um relato na vida após a vida, ou seja, um relato da realidade espiritual, da eternidade, da vida após esta vida aqui. Então vamos começar o primeiro trecho aqui. Sem mais delongas, havia um certo homem rico que se vestia de púrpura, linho finíssimo, todos os dias se regalava esplendidamente. Jesus traz aqui a realidade de um homem rico
que vivia de forma esplendorosa, gastava todo, vivia de forma suntuosa, tinha uma vida de riqueza. E aí o contraste dessa realidade era a realidade do mendigo, ou seja, do pedinte, que estava onde? Na porta daquele. Havia um certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. O retrato aqui é de um homem pobre, de um mendigo, de um pedinte que ficava à porta desse rico, mas que certamente não recebia atenção. Ele era pobre, era mendigo e continuava mendigo. Veja se não é essa a realidade de tantos ricos hoje. Veja se essa não é a realidade injusta do nosso mundo, em que tantos ricos concentram tanto dinheiro e não têm piedade, não sentem piedade de pobres. A realidade é realmente essa. Nós vivemos hoje, e eu não sei se muitas pessoas sabem, nós que vivemos na capital do Brasil, em Brasília, nós vivemos na cidade em que há a maior discrepância de renda em todo o país, em que os mais ricos estão a poucos quilômetros de distância dos mais pobres. A questão aqui não é justiça social, e não é esse o ponto de Jesus, e não é esse o meu ponto aqui. O meu ponto, que é o que o Senhor Jesus aponta, é a realidade espiritual daqueles que se utilizam das riquezas para viver uma vida dissoluta e se esquecem de Deus. E não procuram usar o seu dinheiro sequer para ajudar outras pessoas. E que têm o seu coração nas riquezas e não em Deus. Essa é a realidade que Jesus pretende denunciar aqui com o rico. O verso 22 então diz que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Ele foi salvo. Certamente era um filho de Abraão, foi servo de Deus, deu ouvido à palavra de Deus e, apesar de sofrer tanto nessa vida, foi para a presença de Deus e foi para o seio de Abraão. O seio de Abraão aqui era uma imagem conhecida do Antigo Testamento, que era a bênção na própria presença de Deus, porque Abraão era o pai da fé. Então, o seio de Abraão era o sinal da bênção, era a bênção da vida futura com Deus, na presença de Deus após esta vida. E o texto também diz: morreu também o rico e foi sepultado. Verso 23 traz na minha versão: no inferno, estando em tormentos. Na verdade, a palavra aqui não é inferno, não é Guiena, a palavra grega que retrata o inferno, mas Hades. Hades era o lugar dos mortos. No Novo Testamento, ele está em contraste com o paraíso, e é um ensino que vem do tempo do Antigo Testamento. Lá no Antigo Testamento, a palavra usada era a palavra Sheol, e a crença era clara de que havia no Sheol, e o Hades era essa parte, né? Um lugar para os mortos sem Deus, aqueles que estavam ainda no que nós chamamos de um estado intermediário, ainda antes da ressurreição, mas já com os seus destinos selados. Ou seja, no Hades, eles estavam sofrendo tormento. O Hades é o lugar para onde as pessoas sem Deus vão. E ali eles já sofrem. É isso que esse texto retrata. Eles já sofrem ali por conta de suas escolhas e, sobretudo, pelo fato de não terem buscado a Deus na sua vida. Embora a palavra aqui seja inferno, nós cremos, e a Bíblia ensina isso, que o lago de fogo, que é retratado lá no Apocalipse, é um lugar ainda inabitado. Nós vamos poder falar disso quando chegarmos lá em 2 Coríntios. Não quero me delongar muito sobre isso. Talvez o nosso querido pastor Pedro Moura um dia possa falar dessa questão um pouco mais detalhadamente. Voltando para o nosso texto, o fato é que o rico foi para o Hades, e ali ele sofre, ali ele está em tormento. Por quê? Porque ele passou a vida na sua
abastança com o seu dinheiro e se esqueceu de Deus. E se esqueceu de cuidar das coisas que eram importantes para Deus, como, por exemplo, os pobres, os mendigos. Ele deixou de cumprir a lei de Deus e por isso, por não ter obedecido a Deus, não ter buscado a Deus, ele está nessa condição. Então ele diz: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Agora ele se dá conta e reconhece Lázaro e vê Lázaro abençoado e Lázaro ali desfrutando da bênção do céu e ele em tormento. Agora ele presta atenção. Agora ele diz: olha, manda Lázaro que molhe a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Verso 25 nos traz a realidade do que Abraão ensina, fala, e do que Jesus nos ensina acerca desses dois lugares para onde as almas irão. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, e tu em tormentos. Veja, ele está dizendo: você está recebendo a justa recompensa por aquilo que você fez na sua vida. Você buscou as riquezas, você buscou ter uma vida de abastança, você não se importou com Deus, você não buscou o Senhor. E veja que esse homem é retratado como filho de Abraão, porque ele chama Abraão de pai. Pai Abraão. Ele conhecia a palavra de Deus, ele conhecia a lei, mas não quer dizer que ele a seguia. Certamente não, porque ele não cuidava sequer do mendigo que estava à sua porta. Aí ele podia ter cuidado daquele mendigo, para que ele tivesse pelo menos o pão e não comesse migalhas. Ele podia ter cuidado das feridas de Lázaro, para que os cães não viessem lamber-lhe as feridas que estavam abertas. Ele podia ter cuidado daquele pobre homem à sua porta, podia ter destinado um pouquinho de sua grande riqueza para isso. Mas o texto diz que ele viveu todos os dias regaladamente, esplendidamente, gastando apenas para si, vivendo apenas para si. Por isso Abraão diz: agora que você, depois de ter vivido dessa forma, agora você está em tormento. Mas Lázaro, que viveu os males, agora está consolado. Você recebeu o resultado da sua vida. E Lázaro, que buscou o Senhor, certamente foi trazido aqui pelos anjos, como Jesus retratou, e agora é consolado. Chegamos ao final dessa primeira parte, do primeiro trecho, dessa importante passagem, desse relato, dessa pequena abertura, vamos dizer assim, da janela da realidade espiritual que muitos desconhecem, ou que muitos ignoram, o que é pior, mas que Jesus deixa claro aqui, como uma história verdadeira, com personagens com nome, para que nós possamos conhecer a realidade espiritual da vida eterna, da eternidade com Deus, como é o caso de Lázaro, e da eternidade sem Deus, como foi o caso daquele homem rico. Nós vamos continuar o estudo desse trecho no próximo encontro. Até lá, que Deus abençoe a sua vida. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.